E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o exercício que eu deixei em aberto no último vídeo, que era encontrar o volume do sólido de revolução gerado pela rotação das regiões limitadas pelas curvas dadas nos nossos eixos. Então, a gente começa tentando verificar o que é cada eixo, né? Bom, então vamos começar pela letra A. Na letra A gente está tratando dessas funções, y igual a 3x menos x quadrado e y igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente está falando de uma parábola, né? Então, a gente vai ter uma coisa assim, né? Então, essa aqui é a nossa y3x menos x quadrado. E a segunda é o próprio eixo. O eixo x, y igual a zero é o eixo x. Então eu quero saber, se eu girar essa região aqui, o que eu vou ter? Qual que é o volume dessa região? Então vamos ver os limites, né? A primeira coisa é encontrar os limites da integração. Os limites da integração vai ser a solução dessa equação. Essa equação pode ser reescrita como x vezes 3 menos x, né? Então as nossas soluções são 0 e 3, né? Então, aqui de cara a gente vê que o gráfico que eu fiz está errado, né? Porque o eixo não pode ser aqui. O eixo, se a solução é 0 e 3, o eixo está aqui. Tá? E aí, a gente está tratando dessa região aqui. Então, a gente pode calcular o volume desse sólido, né, usando os nossos discos, porque a gente está falando de uma equação que ela está de y explicitamente em termos de x, e parece fácil, né, usar o disco justamente porque ele gira em torno do eixo x. Né? O raio de cada disco vai ser igual à altura da curva, né? A altura da curva é a própria função. Então o disco tem um volume π vezes o raio quadrado, né? Se a gente for plotar um disco aqui, isso aqui é o nosso disco. É nosso retângulo que a gente gira e vai formar um disco. Então a área desse disco vai ser π, a área do disco vai ser π vezes a altura ao quadrado, que é y quadrado, que é π vezes 3x menos x quadrado ao quadrado, tá? Essa é a nossa área. E o comprimento dele, como é infinitesimal, é dx. Então o nosso volume desse disco vai ser π vezes 3x menos x quadrado ao quadrado vezes o dx, tá? Próximo passo é somar, né, a partir da integração. Em que limites? Os limites são as regiões em que são delimitadas pelo cruzamento das duas retas. Né? Então aqui a gente está tratando no limite x igual a 0 x igual a 3. Então o volume total dessa região aí, a gente vai tratar como sendo a integral de 0 até 3 de π vezes 3x menos x quadrado dx, isso ao quadrado. Tá? Essa é a nossa integral. Bom, resolvendo a nossa integral, a gente tem π é uma constante, a gente pode pôr para fora da integral, né? 0 até 3. E dentro a gente vai ter 9, né? 9x quadrado
menos 2 vezes primeiro pelo segundo, menos 6x ao cubo, mais x à quarta, tá? Isso, dx. E aí a gente cai numa integral de polinômio, que é bastante simples de resolver, né? Então a gente vai ter π vezes o quê? Vezes 9 terços sobre 3, a nossa primitiva, então vai ficar 3x ao cubo, né? 9 sobre 3, x ao cubo, menos. Aqui a gente vai ter 2... Não, desculpa. Vai ser 3 meios, né? De x à quarta, certo? E, por último, a gente vai ter 1/5 de x à quinta, calculado nos limites 3 e 0. Se a gente fizer isso aí dentro dos limites, a gente vai ter π vezes 3 vezes 3 ao cubo, menos 3 meios vezes 3 à quarta, mais 1/5 vezes 3 à quinta. Essa aqui é a nossa primeira região, né? Nosso limite superior. O segundo limite vai dar 0, né? O segundo limite dá 0. E, bom, isso aqui vai dar... A gente pode pegar 3 à quarta aqui e fatorar, né? Então a gente vai ter 3 à quarta vezes π, vezes tudo que sobrou, né? Vai ser 1 menos 3 meios mais 3 quintos, certo? Isso vai dar 3 à quarta vezes π, isso dividido por 10, que dá aproximadamente 8π, tá? Então esse aqui essa é a nossa altura, nossa coisa, né? Nosso volume, que é razoável, porque a gente está, ele parece, né, próximo de um, a gente está falando de um cilindro de raio 2 e altura 2, né? É razoável, é próximo da situação que a gente tem, né? E a letra B, bom, na letra B, as nossas curvas, nossas regiões são y igual a raiz de ax, certo? Y igual a 0 e x igual a A. Tá? Então, a gente pode tanto fazer nosso gráfico na mão, escolher um valor para A, né? E fazer um gráfico, usar ferramentas eletrônicas de esboços de gráfico, né? E também a gente pode encontrar as regiões sombreadas como sendo sem precisar fazer nada, né? Então, o que a gente está tratando? Quando a gente está tratando de y igual a x, y igual a x para algum valor de a diferente de zero, né? Negativo não pode ser, né? Porque não existe, né? Zero vai ser o ponto zero. Então, para qualquer valor de a diferente de zero, vai ser alguma coisa assim, tá? Y igual a zero vai ser a região aqui de baixo. E x igual a a gente toma qualquer a, né? Então, tá lá, vai ser isso aqui. E a gente está interessado nessa região aqui, ok? Então é o seguinte, a gente quer olhar o volume de rotação dessa região, tá? Os pontos notáveis daqui são a origem, né? Ele cruza na origem, ele cruza no ponto A, e aqui no ponto 0, A0, né? São os pontos importantes, né? São os 3 pontos em que ele cruza, uma função cruza com a outra. Então a gente vai de novo usar nossos métodos de fatia, né? De discos, para calcular o volume do soro de revolução.
O cálculo é mais simples usando alguns outros métodos, tá? Mas a gente ainda não tratou eles, então vamos partir do atual, né? Então a nossa ideia, tá? Se a gente descrever a nossa y igual a ax em termos de y, vamos tentar fazer isso, tá? Eu vou escrever ela como sendo um x igual a y quadrado sobre a, né? Essas duas expressões são equivalentes, tá? Então eu tô querendo fazer agora o seguinte, eu tô querendo olhar a nossa, eu tô querendo olhar o volume não de retângulos verticais, mas de retângulos horizontais, que aqui a gente vai ter cascas ao invés de ter discos, tá? De retângulos horizontais, obviamente a altura dele vai ser diferente, né? Vai ser relacionada à diferença das funções, e eles têm complemento de y, tá? Então, a nossa para cada para cada região, tá? Região desse tipo aqui, né? A gente vai estar tratando, se a gente tiver quer olhar a área de cada uma das conchas, né? Cada uma das partes que a gente está dividindo aí, a gente vai estar tratando com um volume, né? Que é relacionado a uma área, né? O nosso volume vai ser igual a 2πy, que é o comprimento da circunferência relacionada a cada casca de rotação, né? A gente vai ter várias cascas, né, rotacionadas, vezes esse tamanho aqui, né? Então isso vezes esse tamanho, a gente vai estar tratando como a menos essa função menos essa função daqui, y quadrado sobre a, tá? E isso a gente vai fazer como a gente está olhando no comprimento dy, né? A espessura dela é dy e não dx. Então agora, a gente, em vez de estar tratando como discos aqui, a gente está tratando como cascas, tá? Para quem está olhando daqui, tá? Quem está olhando nesse sentido aqui, ele vai ver várias cascas girando uma dentro da outra, tá? Essa é a ideia das cascas. E aqui, bom, aqui a gente pode calcular a região de integração, né? Como a gente está falando de y, a nossa integração vai de 0 até a. Então, o nosso volume total vai ser a integral de 0 até a de todo esse trambolho que está aqui, né? Tá bom? E se 2π 2π é constante, né? A gente põe para fora da integral, a gente vai ter a integral de 0 até a de y vezes tralalá, né? E essa integral, vamos já fazer direto a primitiva, que ela é relativamente simples, né? Y quadrado a sobre 2, certo? Menos y ao quarta a sobre 4, né? Isso calculado nos limites 0 e a, tá? Isso aqui tem que dar, deixa eu apagar toda essa parte aqui.
essa integral aqui de baixo tem que dar... vou pegar esse 2π e vou já multiplicar. Esse 2 é já multiplicar, porque a gente tem base 2, base par por todos os lados, né? Então a gente vai ter a ao cubo sobre nada, né? Só a ao cubo. Menos a quarta sobre a, então vai ficar a ao cubo também sobre 2. Tá? Esse é o nosso lado da esquerda e o lado da direita de novo dá zero, né? E isso vai dar π vezes a ao cubo sobre 2. Se a gente pensar no volume do cone, que é parecido com o que a gente tem com raio A, esse é o volume do cone raio A, né? Então, a nossa resposta ela demonstra ser coerente. A gente está tratando de uma figura parecida com o cone, né? Deu o resultado do cone, mas a gente ainda não sabe a fórmula do volume do cone exatamente, né? Para poder comparar com a resposta dos valores dessa figura que a gente criou, né? De fato. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.